não podes te calar diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão. Naquele de quem não ouvirão. E como ouvirão se ninguém lhes prega? Formosos são os pais dos que anunciam a Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos felizes porque na manhã deste dia tão lindo, o Senhor nos permite estar aqui em sua casa para que adorarmos o seu santo e bendito nome. Damos graças ao Senhor por essa oportunidade e por ver os irmãos aqui felizes. Hoje nós estamos sem internet, né? Então os irmãos de casa não estarão participando conosco do culto. O problema parece que não é nosso, é da empresa que oferece o sinal para a gente. Então eu queria convidar os irmãos para se colocarem de pé. E vamos entoar o cântico Porque Ele Vive, né? Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer
posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 40. E eu gostaria de ler com os irmãos, do versículo 12 até ao versículo 31. Eu lerei um versículo e os irmãos lerão o outro. Todos encontraram Isaías, capítulo 40. Ele fala da majestade do Senhor. É o que nós precisamos sempre estar em mente quando nós estamos diante do Senhor. E quando nós chegamos aqui a essa casa de oração, e o Senhor Jesus Cristo mesmo falou que a minha casa será chamada casa de oração. E aqui nós devemos trazer todas as nossas orações de gratidão, de louvor ao Senhor, de glórias ao seu nome, de petição das nossas necessidades. Aqui é lugar disso. Nós vamos adorar a majestade do Senhor. Versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Com quem tomou ele conselho para que desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria
e lhe mostrou o caminho de entendimento. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Com que comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Ele é que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, porque nenhuma só vem a faltar. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem. Vamos repetir o 31? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Nosso Deus e Pai que está no céu, santificado seja, Senhor, o teu santo nome, e é o nome do Senhor Jesus. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor, porque nos permite, na manhã deste dia tão lindo, neste domingo, Senhor, que Tu mesmo nos deste, nos permitiste estar aqui na Tua casa de oração, para que, Senhor, glorificarmos o Teu santo nome e gozarmos, Senhor, da Tua soberania, do Teu poder, do Teu amor, da Tua misericórdia para conosco. Assim, Senhor, nós Te suplicamos que Tu venhas receber o nosso culto, Senhor. Que esse culto, Senhor, que oferecemos a Ti, que ele Te seja, Senhor, agradável, Senhor. Que os nossos corações
e as nossas mentes estejam, Senhor, voltadas para, Senhor, glorificar o Teu santo nome, para adorar o Teu santo nome, para, Senhor, nos colocarmos prostrados diante de Ti e, Senhor, adorarmos a Tua santidade. Pai, fica conosco, abençoe todas as partes desse culto. Receba, Senhor, a nossa adoração, a Santa Ceia, Senhor, de que iremos participar, rememorando, Senhor, a morte do nosso Senhor e Salvador, que vive. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Temos alguns anúncios, são poucos, que nós temos a cerimônia da Santa Ceia ainda após a mensagem. Queremos lembrar os irmãos da confraternização do dia 3 de dezembro, lá no sítio. O irmão Marinaldo, ele está ainda fazendo a remontagem da lista, ou já terminou, irmão? Ainda não terminou de remontar a lista dos que se inscreveram e dos que já deram algum recurso para garantir a sua vaga, porque ele sofreu um assalto, né? Retiraram do seu carro, levaram o seu carro e graças a Deus nada aconteceu com eles na semana retrasada, né? Mas levaram o caderninho e ele está precisando remontar aqueles que se inscreveram e que irão. São 110 pessoas mais ou menos, é isso? Faltam 10 pessoas ainda para remontar essa lista. Então, se você, meu irmão, ainda não se apresentou com o irmão para poder remontar essa lista, para ele terminar, o procure, tá? Para que ele possa colocar tudo em ordem e você possa também contribuir com as suas contribuições, né? E nós nem fazemos mais campanha para que outros se inscrevam, porque já está preenchido, né? A quantidade de pessoas, não? Até quanto? Então, ainda temos aí 30 pessoas que podem se inscrever e participar dessa maravilha que vai ser esse encontro. Eu já estou pensando nesse encontro. O sítio lá deve ser muito bom, né? Segunda-feira nós temos Conexão Jovem, às 19h30. Tem sido uma bênção na vida daqueles que participam. E vocês estão convidados a participarem. Presencial, Conexão Jovem, segunda-feira agora, às 19h30. Quero lembrar ainda os irmãos da nossa obra, nossa campanha, ela não parou. Nós tivemos um probleminha lá perto da torre, com essas chuvas aí, mas já foi sanado, né? O irmão Ricardo esteve aí e resolveu essa questão. Queremos crer que sim, né? Nós queremos crer que já tenha conseguido resolver essa questão. Mas nós temos ainda custos e estamos pagando o guarda-rio ali, né, o guarda-corpo o nome daquilo, do mezanino, né? Então, para que as pessoas também possam usar aquele mezanino quando o templo estiver todo tomado, né? As pessoas se esconderem lá em cima, não. É bom estarmos todos juntos. A comunhão, isso aqui é lugar de comunhão. Comunhão é comer junto, é estar junto, né? É viver junto. E é isso que o Senhor Jesus Cristo quer. E nós vamos fazer lá no céu. Bem, me parece que é somente isso que nós temos a dizer, tá? Vamos então cantar. A Fernandinha, ela fica me olhando de lado, porque eu falo assim, Fernandinha,
Eu gosto sempre de começar o culto cantando um hino dos Salmos e Hinos, que é para a gente não esquecer que nós temos um cancionário que tem 600 e tantos hinos, 650 hinos que nós temos, né? É hino à beça, tem cada hino maravilhoso, que nós devemos sempre manter vivo na nossa mente, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por isso eu gostaria que sempre a gente cantasse os hinos dos Salmos e Hinos, né? Aí ela me olha de lado assim, né? Mas nós vamos cantar da próxima vez. O repertório da noite vai ter Salmos e Hinos, vai ter, Cadu? O repertório da noite vai ter Salmos e Hinos, tá? Combinado? O repertório da noite tem Salmos e Hinos. Bom dia, meus irmãos. Como é bom a gente estar novamente reunido aqui na casa do Senhor. Assim como o presbítero falou da comunhão, né? Como é bom a gente estar aqui nesse lugar de comunhão. E durante essa semana, o Senhor trouxe muito ao meu coração a reconciliação. Em Colossenses 1, vai falar, 1,17, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Hoje celebramos a Santa Ceia, a mesa do Senhor. O Senhor nos chama à mesa, nesse lugar de comunhão, de reconciliação. Então, nesse tempo em que a gente viveu, nos últimos meses, em que às vezes por opiniões a gente rompeu alguns laços, em nome de Jesus, que nessa manhã haja reconciliação. Reconciliação entre os nossos irmãos e reconciliação com o Senhor. Que nessa mesa a gente sente e compartilhe de quem Deus é, sem restrições, sem barreiras que às vezes a gente cria em volta de nós mesmos. Em nome de Jesus, que nessa manhã seja uma manhã de reconciliação, manhã de perdão, que nesse lugar que o Senhor nos chama, nessa mesa, Ele fez isso com a gente. Ele se entregou para que por meio dele a reconciliação voltasse. O homem no Éden, quando ele peca, ele rompe com o Senhor, né? Mas Jesus vem para que esse caminho seja aberto novamente e que a gente possa ter reconciliação com o Pai. Então, em nome de Jesus, a minha oração é para que nessa manhã haja reconciliação entre a gente, haja reconciliação entre nós e o Senhor, em nome de Jesus. Então convido os irmãos que se coloquem de pé, para que a gente possa estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, desse Deus que se entregou Jesus, o seu Filho, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar, para que hoje a gente pudesse ter vida eterna, para que a gente possa celebrar a mesa do Senhor, sentarmos à mesa, ouvir dele, comer com ele, comer com os nossos irmãos também. Essa mesa não é só posta para mim, mas é posta para você, seu Ailson, Letícia, essa mesa é para você, Valéria, essa mesa é para você também. O Senhor nos convida a essa mesa, Ele nos chama a essa mesa, que nessa mesa que tem perdão, reconciliação, paternidade do Senhor é revelada, em nome de Jesus. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação.
que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. O que procura paz e tem sede de justiça e quer vencer o mal ou escapar da morte e ter vida eterna, não está em religiões, mas sim no homem, se voltar para Deus, crê em Cristo. Que os nossos olhos sejam voltados para o Senhor nessa manhã. Que a gente volte o nosso pensamento para o Deus que nos chamou, assim como Moisés, ele vai falar em Êxodo 33, o Senhor chama ele e diz a ele para que vá para o deserto com o povo, e ele fala: Senhor, eu só vou se a sua presença estiver comigo. Que nessa manhã o nosso coração se volte para essa presença que nos chama, e que a gente não saia, não se movimente do nosso lugar sem a presença do Senhor. Que nessa manhã a gente volte os nossos olhos para o Senhor, e a canção, o trecho que a gente vai cantar agora, ela fala sobre isso. Volta os meus olhos para a tua presença, deixa a tua glória tomar forma em mim. Que a gente volte os nossos olhos para o Senhor nessa manhã. Que a gente não olhe para as circunstâncias, que a gente olhe para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Ele que é antes de todas as coisas. Que a gente volte os nossos olhos para esse Deus, em nome de Jesus. Volto os meus olhos pra tua Presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. volto os meus olhos pra tua Presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Senhor Deus, nessa manhã, Pai, nós queremos voltar, Senhor, nossos olhos para a Tua presença, Senhor. Assim, Deus, como Moisés, que não se movimentou, Senhor, sem a Tua presença, Pai. Assim, nós queremos ser, Senhor. Nos ajude, Pai, dia a dia, Pai, a voltar os nossos olhos para o Senhor, para aquele que nos fez, que nos chamou, Senhor, que nos criou, Deus. Que os nossos olhos não estejam fixados em pessoas, mas em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua glória, Deus, seja manifestada, Pai, através das nossas vidas. E que a gente possa levar, Senhor, a salvação, Deus, aonde a gente estiver, Senhor. Que, assim como cantamos, venham todos que querem vida, Pai. Só no Senhor há vida em abundância, Pai. Água viva, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Use as nossas vidas, Deus, para que o arrependimento, Senhor, chegue a todos os povos, Pai. Que todos, Senhor, possam sentar à mesa, Deus,
contigo. Essa mesa de perdão, de reconciliação, mas essa mesa que tem a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a gente possa fazer o Senhor conhecido, para que todos os povos, Senhor, o adorem, Deus. Para que um grande dia, Senhor, chegue logo, Pai. Em nome de Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Mas também, para que isso aconteça, existe um movimento nosso, Deus, de fazer o Senhor conhecido, Pai. Então, Senhor, como igreja, nós estamos aqui, Senhor. Nós desejamos, Senhor, isso para as nossas vidas, Pai. Fazer o Senhor conhecido no nosso bairro, na nossa vizinhança, Pai. Em nome de Jesus. Que as pessoas não vivam mais, aqueles que estão ao nosso redor, Deus, sem te conhecer, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. E te agradecemos, Pai, porque nós temos essa mesa de reconciliação. Nós entendemos quem nos chama a essa mesa e é o Senhor, Pai. Nós louvamos o Teu nome, Deus, porque reconhecemos isso, Pai. E obrigada, Deus, por no dia de hoje a gente relembrar do Seu sacrifício, a Sua morte, mas a Sua ressurreição, para que todos nós, Deus, pudéssemos ter vida eterna, Pai. Em Ti, Senhor, é através de Jesus, Deus, que nós temos a vida eterna, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Deus, e Te entregamos, Pai, a nossa adoração, o nosso clamor, Senhor, por aqueles que ainda não desfrutam dessa vida eterna, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, por ter o Senhor, Deus. O Senhor que é o nosso suficiente, Pai. Nós louvamos ao Teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Teu nome nessa manhã, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Pai. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A próxima canção que nós vamos cantar, ela sempre faz parte do nosso repertório no momento da ceia. Que ela fala: eu te convido para cearmos, a mesa está posta, escolha um lugar. Mas dessa vez decidi colocar ela no momento do louvor, para que a gente se lembre desse lugar de mesa. Eu gosto muito da passagem de Emaús, que os discípulos eles caminham uma longa distância com Jesus, mas é somente no momento da mesa que eles são lembrados, que ao partir o pão, os seus olhos as escamas dos seus olhos se caem e eles reconhecem o Senhor. Que a gente possa reconhecer o Senhor logo no começo do caminho. Que a gente desfrute dessa presença logo no início. Que a gente não perca o nosso tempo olhando para as circunstâncias, para as distrações, para as tristezas ou alegrias do nosso coração. Mas que a gente olhe logo para o Senhor e desfrute dessa caminhada ao lado dele. Te convido para cearmos, a mesa está posta, escolha um lugar. Essa é a festa do pão e do vinho que eu ofereço a quem mais chegar. Vamos celebrar minha hora, em mãos, refazendo a paz. Vamos celebrar minha nova neste amor, reconciliação na cruz. Esse é o meu corpo, trigo moído, vida doada, o pão do perdão. Isso é meu sangue, nova aliança, tornado em vinho de libertação.
fazendo a paz. Vamos celebrar vida nova neste amor, reconciliação na cruz. Eu te convido para cearmos, a mesa está posta, escolha um lugar. Esta é a festa do pão e do vinho, e eu ofereço a quem mais chegar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar. Queridos, eu tinha esquecido que hoje nós teremos almoço, né? Não é? Nós temos um almoço aqui hoje. Então, as famílias estão convidadas a participar desse almoço, em prol de missões, em prol de missões. E eu gostaria também de lembrar aos irmãos que você pode ofertar para missões, não só no culto da noite, quando a gente faz as ofertas alçadas, mas também você pode, no seu carnezinho, no seu cartãozinho, ou fazer um depósito para missões especificamente. E também nós temos sempre necessitado de alguém 40 pessoas todo mês, se ela der também R$10 para as cestas básicas, a gente consegue atender essas cestas básicas perfeitamente todo mês com as cestas que a gente tem fornecido a alguns irmãos que, por enquanto, estão necessitando dessa cesta, tá? Então você também é convidado a fazer, se quiser, o depósito ou dar a oferta para o nosso irmão Ailson, da oferta de missões, tá? A oferta para comprar a cesta básica. Se você não tem R$10, você pode dar R$1, tá? E outro pode dar 2, outro pode dar 50, Cadu pode dar 100, né? Então você pode fazer assim, meu irmão, tá? Isso vai facilitar muito os trabalhos da igreja, isso move os corações, tá? A gente cantou esse hino agora. A festa não é do pão de vinho, não. A festa é para rememorar a morte do Senhor Jesus, né? A morte do Senhor Jesus, porque toda vez que fizer isso, vocês relembrem a morte do Senhor Jesus, tá? Então, é para nós relembrarmos que o Senhor Jesus morreu e a sua morte foi que nos resgatou. Deus abençoe. Vamos orar? Nós temos diversos motivos para oração, né? E se você quiser vir aqui junto conosco, orar conosco, pode vir. Se você quiser ficar aí no seu assento ou de joelho, você também pode orar. Vamos nos colocar diante do Senhor. Essa é uma oportunidade ímpar que nós temos, tá? De nos colocarmos diante do Senhor e orarmos e dizermos: Senhor, estou aqui grato pela vida, esse milagre da vida. Gratos, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido. Gratos, Senhor,
por me consolar nas minhas aflições. Gratos, Senhor, por me ajudar nas minhas enfermidades e me curar. Gratos, Senhor, por cuidar da minha família, da minha esposa, do meu marido, do meu filho, do meu neto. Senhor, por cuidar, Senhor, do presidente da República, do governador, do prefeito, das autoridades, Senhor. Gratos. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas faltas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu, Senhor, é o reino, a honra, a glória e o domínio sobre tudo. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, o nosso intercessor junto a ti, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Pastor? Graça e paz. Amém? Bom dia a todos. Nessa manhã, primeiro domingo do mês de novembro, uma manhã de adoração ao Senhor, uma manhã de entrega, uma manhã de celebração, uma manhã que nós, como filhos de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus Cristo, celebramos o castigo que nos trouxe a paz. Celebramos o motivo, o propósito que nos traz, que nos faz levantar de manhã no domingo, onde alguns de repente estão indo para a praia, outros fazer a sua viagem para o campo. Nós nos direcionamos para a casa do Senhor. Chegamos aqui para adorar, para invocar, para celebrar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado ao nome do nosso Deus, louvado ao nome do nosso Salvador Jesus Cristo por nos reunir nessa manhã para celebrarmos a derrota que nos trouxe a vitória, o castigo que nos trouxe a paz, a morte que nos trouxe vida, antagônico, inexplicável à razão humana, mas perfeito diante do Pai, a ovelha imaculada que entregou o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados, verteu o seu sangue para que nós possamos ter a liberdade e o acesso de entrar no Santo dos Santos. Como o presbítero Eliezer falou, hoje nós temos almoço, logo daqui a pouco, logo termina a escola dominical, momento a qual nós estamos auxiliando o Ministério de Missões
almoçando, confraternizando entre irmãos, e ali podemos ajudar os missionários e as entidades que nós estamos ajudando nesse momento. Eu queria convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o verso 3. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 3. Nessa manhã nós meditaremos no Sermão do Monte e no primeiro versículo do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 3. Diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Novamente, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações, que nessa manhã, Senhor, o Teu Santo Espírito possa trabalhar em nossas vidas, e que nós possamos ir à Tua mesa, Senhor, celebrar o Seu sacrifício na cruz, com leveza de coração, com humildade de espírito, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor está aqui e intercede por nós, Pai. Senhor Deus, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem não poderia ser diferente. O título dessa mensagem é Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Meus irmãos, como que nós compreendemos mal essa bem-aventurança? Como que a humanidade, desde o século XIX para cá, interpreta esse primeiro versículo das bem-aventuranças e do Sermão do Monte de uma forma errada, errônea, e algumas vezes nos leva a tomar posições que não é o que o versículo está falando. Muitas vezes, e o que acontece na nossa atualidade, é nós interpretarmos essa bem-aventurança como humildes de natureza, e não de espírito. Quando lemos esse versículo, lemos que é bem-aventurados os humildes de natureza, porque deles é o reino dos céus, e não como humildes de espírito, ou em outras versões, humildes de coração, que é o mesmo sentido no texto grego, mas nós lemos e entendemos como humildes de natureza. Mas só que também, meus irmãos, nós erramos duplamente, porque nós interpretamos uma humildade de natureza também que não é a humildade de natureza. Interpretamos de uma forma errônea e errada o que é uma humildade de natureza. Nós olhamos para o ensinamento de Jesus e desde o início dele, desde o primeiro versículo, nós compreendemos errado. E com isso todo o Sermão do Monte fica comprometido, porque a base, o start que Jesus Cristo traz para nós não é apreendido por nós. Jesus disse nesse primeiro versículo: bem-aventurados os humildes de espírito. Meus irmãos, nós não estamos diante de uma humildade de natureza humana. Não é algo natural no ser humano que Jesus Cristo está passando. E por isso nós assimilamos erroneamente esse ensinamento, interpretando como uma humildade de natureza. A primeira coisa que nós compreendemos, e muitos se falam, que essa humildade que Jesus Cristo está passando aqui tem a ver com pobreza, tem a ver com privação, tem a ver com falta, com carência. E a humildade da natureza ou de natureza não tem nada a ver com isso.
Para nós tentarmos compreender um pouco, vamos tentar pegar o que é o antônimo, o antagonismo da humildade. Quando nós olhamos para o dicionário, nós não encontramos que o antônimo de humildade é a riqueza, que é a fortuna, que é o sucesso. Ao contrário, nós encontramos como antônimo da humildade, e isso a humildade de natureza, a arrogância, a altivez, a vaidade, a soberba. E esse sentimento negativo existe naquele que é pobre e naquele que é rico, naquele que tem condição financeira e aquele que não tem condição financeira. A pessoa pode ser pobre, pode ser necessitada e ter soberba no coração. E a pessoa pode ter dinheiro, pode ter recursos e não ter a soberba no coração. Nós interpretamos a humildade de natureza de forma errada. Erramos quando olhamos para o texto. E, meus irmãos, de igual modo, nós interpretamos totalmente errado o que é humildade de espírito e o que Jesus Cristo está querendo trazer para as nossas vidas. A humildade de espírito não tem nada a ver com a humildade da natureza humana. É impossível ao homem natural atingir a exigência que Jesus Cristo está querendo nesse primeiro versículo. Nesse versículo 3, e o primeiro sermão, o início do sermão dele. Quando nós olhamos para esse verso 3, meus irmãos, nós estamos diante do que nós chamamos de chave de leitura. Jesus inicia com essa fala de propósito. Ela é uma chave de leitura para compreender todo o Sermão do Monte. Se nós não compreendemos essa afirmação de Jesus Cristo, nós não conseguiríamos entender os 3 capítulos que seguem a partir desse versículo. O versos capítulo 5, 6 e 7 não atinge o seu objetivo, porque o start, a introdução, a chave de leitura é compreendida de forma errada. Meus irmãos, essa bem-aventurança, a primeira bem-aventurança nos ajuda a atingir o que Jesus Cristo quer falar conosco. Quando olhamos para esses 3 capítulos, nós estamos diante de uma sequência lógica que Jesus Cristo passa no seu sermão, que tem um fundo totalmente espiritual. O homem natural é deixado de lado, e o homem espiritual, o ser humano salvo e remido pelo Jesus Cristo, é colocado em aparência, é mostrado por Jesus Cristo. Ninguém, meus irmãos, nenhum ser humano pode entrar no reino dos céus se não for humilde de espírito. Não existe outra condição de fazer parte do reino de Deus, de fazer parte do reino dos céus, se nós não formos humildes de espírito. É uma condição sine qua non. Não existe outro motivo, não existe outro jeito de ser para nós sermos pertencentes ao reino dos céus, se nós não formos humildes de espírito. O Sermão do Monte, todo o que segue, é o resultado prático da primeira bem-aventurança em nossas vidas. Quando nós olhamos para esse verso 3, nós estamos diante da característica fundamental de um cristão, a base da vida de um cristão. Sem ela, nós podemos dizer que a pessoa que não é humilde de espírito, ela não é cristã, ela não é salva, ela não é remida, ela não pertence ao reino dos céus. Em suma, meus irmãos, todo o cristão deve ser humilde de coração, de espírito, deve ser humilde de espírito, não existe outra situação. Quando nós olhamos para os humildes de espírito, nós vemos uma qualidade que é essencialmente espiritual, não está na natureza do ser humano. Nós não encontramos pelas ruas, nós não encontramos pelas vielas, nós não encontramos nas reuniões sociais, ela não está presente no ser humano. Não pertence ao homem natural ser humilde de espírito.
mas ele se manifesta, meus irmãos, somente naqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. Só naqueles que aceitam o senhorio de Jesus Cristo em sua vida. Vamos tentar explicar melhor isso. Vamos tentar entender melhor o que é humildade de espírito. Existem, meus irmãos, 4 aspectos dessa humildade de espírito que nós podemos salientar para essa manhã. 4 aspectos que todo aquele que é humilde de espírito possui na sua vida. O primeiro aspecto que eu quero trazer para a nossa meditação é que a humildade de espírito não possui ideias negativas. Humildade de espírito não possui ideias negativas. Meus irmãos, ser humilde de espírito não quer dizer que a pessoa é tímida, não quer dizer que a pessoa é fraca, não quer dizer que a pessoa fica encurralada no canto sem ter a sua voz, não quer dizer que a pessoa abaixa a cabeça para tudo que está à sua volta. Isso não é humildade de espírito. Humildade de espírito não quer dizer aquela pessoa que é retraída e acovardada e se esconde do mundo, fica enclausulada no seu psicológico, com medo de tudo e de todas à sua volta. Ser humilde de espírito não é uma proibição de falar o que pensa, de falar como que se age, não é um impedimento diante de outras pessoas, não é você se colocar em segundo plano da existência em detrimento de outros. Isso não é humildade de espírito, isso não é o que Jesus Cristo está falando aqui nesse texto. Humildade de espírito não é a qualidade de que as pessoas devem se ausentar de si e deixar os outros aparecendo. Esse comportamento é uma falsa humildade, é uma falsa aparência de uma pessoa contrita. Não é isso. Meus irmãos, humildade de espírito não possui aspectos negativos em nossas vidas. Ser humilde, meus irmãos, não é um estado de submissão. Não faz parte daqueles irmãos, daquelas pessoas que são humildes de espírito, o senso de carência, de ousadia. Em Tiago, aliás, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, o texto vai dizer o seguinte, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, o texto vai dizer: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós não fomos chamados por Deus para fazer parte do reino dos céus, nos conformando com tudo que está à nossa volta, não tendo voz, não sendo ousados, acovardados nas nossas atitudes. Meus irmãos, o salvo possui ousadia, o salvo possui confiança. Nós sabemos, como diz as Escrituras, nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que o nosso Redentor vive, e saber disso não nos traz um sentimento e um temperamento de covardez, de reclusão, de ausência, mas nos coloca no fronte de batalha, nos coloca de pé, erguidos, firmes e postos, para poder guerrear, para poder lutar diante ao Deus desse século. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, meus irmãos, de todo pecado, para nos dar ousadia a entrar no Santo dos Santos. O sangue de Jesus Cristo nos resgatou do império das trevas, nos trouxe na proximidade de Jesus Cristo, para que nós possamos desfrutar da graça do nosso Deus, para entrar no santuário do nosso Senhor, para termos a liberdade de entrar no Santo dos Santos. Meus irmãos, com ousadia nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso ajudador, que é o nosso mediador.
E com ousadia nós sabemos que nós não precisamos temer o mundo, porque Deus está conosco. Ele é o nosso Senhor. Ele está junto conosco, nos guiando e nos livrando de todo mal. Nós fomos chamados para ter ousadia e não sermos covardes. Ser humilde de espírito não é sinônimo de ser covarde diante da sociedade. Nós não somos fracos, nós não somos pobres, nós não podemos ser acovardados. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Nós fomos chamados por Ele, e através de Jesus Cristo, meus irmãos, nós sabemos que todas as nossas orações são atendidas, porque Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é o nosso pastor, que nos guia pelo vale da sombra da morte e nos leva aos pastos verdejantes. Meus irmãos, quando nós olhamos para a primeira bem-aventurança, a primeira bem-aventurança é um convite a nós, para nós não sermos negativos, porque Deus está conosco. Ele está conosco nessa manhã, no nosso culto. Ele está conosco no nosso dia a dia. Ele não se ausenta. Por isso, Senhor, nós podemos confiar que Ele nos guia a cada instante. Ele é o Senhor. Mas também, meus irmãos, ser humilde de espírito nos traz um segundo aspecto. Existe um segundo aspecto nessa humildade de espírito. Quando nós olhamos para o texto, e esse início, Jesus Cristo tratando desse primeiro versículo, nós vemos que a humildade de espírito é um esvaziamento. Necessariamente, humildade de espírito é um esvaziamento. Meus irmãos, quando nós olhamos para os 3 capítulos, todo o Sermão do Monte, nós estamos diante de um estado de plenitude do ser humano. Aquilo que o ser humano tem de ser mais pleno, aquilo que o ser humano chega a atingir, o propósito que Deus tem para a vida de cada um, está no Sermão do Monte. As qualidades do Sermão do Monte precisam nos encher, nos preencher em todo o nosso ser. Mas Jesus começa o versículo 3 falando para nós que é necessário esvaziar. É necessário que nós sejamos humildes de espírito e que nós possamos passar por um processo de esvaziamento. Meus irmãos, não é possível ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo, se primeiro nós não esvaziarmos. É necessário, para entrarmos no Sermão do Monte, que haja um esvaziamento, para que haja necessidade, para que a construção possa ser edificada. Primeiro precisa ser derrubada a construção. Lá em Lucas, capítulo 2, verso 34, o Simão, com Cristo, recém-nascido, poucos dias de vida, no seu colo, nas suas mãos, ele fala o seguinte: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel. Meus irmãos, Jesus Cristo veio ao mundo para derrubar o homem natural e erguer o homem espiritual em nossas vidas. Ele veio para derrubar a natureza pecaminosa que está em nós e levantar em nós a imagem e semelhança de Deus que está deturpada pelo pecado. O aniquilamento, o verso 3 nos traz o aniquilamento que vem antes da elevação do ser humano. Quando nós vemos o primeiro versículo do Sermão do Monte, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade de espírito possui, meus irmãos, um aspecto de esvaziamento. Meus irmãos, nós conseguimos compreender esse aspecto em nossas vidas. Conseguimos entender o que Jesus Cristo está falando para conosco. Quando nós olhamos para nós, meus irmãos, a convicção do pecado em nossa vida deve anteceder a conversão em Jesus Cristo.
O Evangelho de Jesus Cristo condena o pecador antes de libertá-lo. Como vemos tantas igrejas hoje em dia querendo omitir o pecado, querendo omitir a questão do juízo de Deus e da ira de Deus, querendo omitir dos seus púlpitos que não há inferno, que não há algo a pagar ao ser humano, uma dívida a ser paga. Se não há uma dívida de ser paga, por que a nossa dívida foi cravada na cruz do Calvário? Nós precisamos esvaziar de nós mesmos, para que Jesus Cristo possa nos encher da plenitude do Espírito. O Evangelho condena o pecador para poder libertá-lo, meus irmãos. Não tem como fazer parte do reino dos céus se nós não esvaziarmos do reino deste século. Não tem como fazer parte das milícias de Cristo, ser cheio do Espírito Santo e caminhar em direção aos céus, se as nossas vidas estão cheias com este século e com essa geração. Precisamos esvaziar, meus irmãos, a natureza caída em nós, a escravidão do pecado, para que assim nós possamos ser regenerados e justificados por Jesus Cristo. Em Tiago, capítulo 4, verso 10, o texto vai dizer o seguinte: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Somente, meus irmãos, vazios para com o mundo, nós podemos ser cheios de Deus. Sermos humildes de espírito, existe necessariamente um esvaziamento em nossas vidas. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, o Sermão do Monte nos convida para esvaziarmos de nós mesmos, esvaziarmos do mundo, para que assim o Senhor possa nos encher da presença dEle. O terceiro aspecto, meus irmãos, que o texto nos traz e que nós podemos entender como humildes de espírito, é que a humildade de espírito é um estado de dependência. Humildade de espírito é um estado de dependência. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para a ministração do nosso Senhor, nós vemos que o Sermão do Monte, ele vai perscrutar, ele vai analisar, ele vai... está dando falha aqui na conexão. O Sermão do Senhor vai perscrutar a nossa alma, ele vai analisar toda a nossa alma, vai nos vasculhar, nos esquadrinhar. E quando nós olhamos para a primeira bem-aventurança, ela condena, meus irmãos, totalmente a ideia de uma aplicação humana em nossas vidas. Ela condena totalmente a possibilidade de nós, meus irmãos, conseguimos atingir a esse propósito por nós mesmos. Não é algo, meus irmãos, que nós possamos executar com as nossas qualidades naturais. Não é algo que nós possamos fazer. Quer trocar por de fio? Não é algo que nós possamos fazer por nós mesmos. Não é uma qualidade natural. O nosso Senhor Jesus Cristo começa o sermão negando essa possibilidade. Humildes de espírito não é algo que nós possamos olhar para nós mesmos e falar o seguinte: nós temos esse dote. Nós possuímos essa capacidade. Ser humilde de espírito, meus irmãos, não é um passeio solo, a qual qualquer pessoa na face da terra, sem a presença de Jesus Cristo, consegue atingir esse objetivo. Não é uma capacidade que existe em nós mesmos. O Sermão dos Montes, meus irmãos, quando nós olhamos para todo o Sermão do Monte, não são regras que nós temos que seguir, uma mantra. Não é, meus irmãos, uma legislação, uma lei que nós possamos olhar para todos à nossa volta e falar o seguinte: eu consigo atingir isso.
Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós vemos que não há nenhuma capacidade em nós para executá-los. Cada um dos versículos que seguem, nesses 3 capítulos, nós encontramos uma nulidade do ser humano. Nós encontramos que nós não somos capazes de atingir esse objetivo. Não estamos diante de um programa de homem natural, uma cartilha que a pessoa pode colocar debaixo do braço e dizer o seguinte: eu vou fazer isso. O Sermão do Monte, meus irmãos, é a revelação de Jesus Cristo, de que nós temos que ser dependentes de Deus para poder conseguir atingir o objetivo do sermão. É um aspecto de dependência. Só em Deus, meus irmãos, nós alcançamos a capacidade de pôr o sermão em prática. Só cheios do Espírito Santo, só sendo humildes de espírito, nós conseguimos alcançar o Sermão do Monte em nossas vidas. Só com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo nós conseguimos colocar em prática o Sermão do Monte em cada dia da nossa vida. A humildade de espírito, meus irmãos, possui um aspecto de dependência de cada um de nós, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, meus irmãos, é um contraste, exatamente um contraste que existe entre o salvo e o homem natural. Nós olhamos para todos esses textos, todos os 3 capítulos, e encontramos o contraste que existe daqueles que pertencem ao reino dos céus e aqueles que não fazem parte do reino dos céus. A humildade de espírito é a atitude que uma pessoa só pode exercer na ajuda do Espírito Santo. A humildade de espírito, meus irmãos, é a total diferença que existe entre o salvo, entre aquele resgatado do império das trevas e daquele que está escravo do pecado. É uma distinção prática entre o reino dos céus e o reino desse mundo, que nós temos que entender. É uma separação dos filhos de Deus e daqueles que seguem o príncipe desse século. É uma separação e uma distinção. Quando nós olhamos para o verso 3, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, nós estamos diante do maior contraste bíblico entre o salvo e o homem natural. Não existe maior contraste na Bíblia Sagrada, revelada a nós, que diferencia aquele que pertence a Deus daquele que não pertence. Bem-aventurados, humildes do espírito. Meus irmãos, o ser humano natural não admira esse versículo. O ser humano natural não olha para essa verdade bíblica e confirma e atesta a sua veracidade. Na verdade, o homem natural, quando olha para esse versículo, ele detesta o que está escrito nesse versículo. Ele não consegue compreender e desaprova o que está nesse versículo. O ensinamento de Jesus Cristo é uma antítese, é algo totalmente contrário do que está no mundo à nossa volta. Quando nós olhamos para o mundo, nós somos ensinados assim, pela essa sociedade. Nós somos ensinados que nós temos que ser autodependentes. A sociedade nos ensina isso. A sociedade nos ensina que nós temos que ter autoconfiança, confiar em nós mesmos, sermos dependentes por nós mesmos. A sociedade nos ensina a nossa autoexpressão. Nós temos que nos colocar sabendo que nós somos capazes. A sociedade nos ensina uma autonomia. Nós somos autônomos, nós somos a lei. Que quer dizer a palavra autonomia do grego, eu sou a lei, eu sou a lei, eu sou a verdade, eu mando na minha vida. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, meus irmãos, não há espaço para a autossuficiência do homem, mas sim para a dependência. Ser humilde de espírito é viver na dependência do nosso Deus, é saber que Ele sabe o que é melhor para nós e não nós mesmos. Nós não somos dependentes de nós, mas sim de Deus.
Nós não somos confiantes em nós, mas sim em Deus. Nós não temos a expressão e a esperança em nós, mas sim em Deus. O mundo não vai melhorar por causa do homem, o mundo melhora por causa de Deus. É uma dependência que o texto nos traz. Em Isaías, capítulo 41, verso 13, acompanham comigo. Diz assim o profeta Isaías, usado por Deus, dizendo o seguinte: porque eu sou o Senhor, teu Deus, e te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Ser humilde de espírito é saber que é Deus que nos ajuda a cada dia, a cada momento, a cada instante. Nós vamos olhar para a adversidade que está à nossa frente, para o futuro incerto, e vamos ter a certeza que Deus é aquele que nos ajuda. É Ele que traz a cada manhã a nós, é Ele que traz o dom da vida, é Ele que entra na nossa família e une o casal novamente, que apazigua os humores elevados, que reconcilia o pai com o filho, que entra dentro da nossa família e nos livra da escravidão do vício, nos livra da escravidão de tantas coisas que entram dentro da nossa casa, da palavra de amargura, de tristeza. É Ele que levanta a nossa sorte e nos pega pela mão direita e abre o futuro para a gente e nos coloca em pastos verdejantes. Meus irmãos, o Sermão do Monte nos convida para sermos dependentes de Deus, dependência do Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó. Ser humilde de espírito é um convite para sermos dependentes de Deus. Aí nós temos, meus irmãos, o quarto e último aspecto daquele que é humilde de espírito. A humildade de espírito nos faz reconhecer quem nós somos e quem é Deus. Ser humilde de espírito é a capacidade de reconhecer quem nós somos e quem Deus é em nossas vidas. Meus irmãos, essa é uma realidade que desfruta apenas os salvos. Somente os salvos desfrutam do reconhecimento de si mesmo e de quem é Deus. Só os humildes de espírito reconhecem quem é Deus em suas vidas. Em Romanos capítulo 7, verso 24, Paulo, reconhecendo isso e sabendo quem ele é, ele diz o seguinte: desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. O homem natural não consegue reconhecer isso, meus irmãos. O homem natural se reconhece como digno, como bom. Ele merece a bênção do Senhor. Ele faz as coisas dignas para que Deus possa abrir as janelas dos céus. O homem que não é salvo, ele não reconhece quem realmente ele é. Ele se considera como justo e Deus como injusto, porque está passando por o que está passando na vida. Mas aquele que é humilde de espírito sabe quem Deus é realmente e sabe quem ele é diante de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 11, verso 36 o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Somente os humildes de espírito reconhecem quem é Deus. Meus irmãos, nós não somos nada sem o nosso Senhor. Nós não somos nada sem a mão do Senhor estendida sobre nossas vidas. Ai de nós, se Deus vira o rosto para nós e nós somos encontrados em falta. Ai de nós, se o Senhor não abençoa a terra com as suas mãos, com as suas providências. Ai de nós, se o Senhor resolve trazer juízo sobre a terra.
Nós somos corruptos e Deus é santo. Nós somos pecadores e Deus não tem relacionamento com o pecador. O ser humano ama a vaidade, o ser humano ama a luxúria, o ser humano ama o pecado. E é por isso que o homem natural, ele vive para desagradar a Deus e não consegue entender a humildade de espírito. Meus irmãos, humildade de espírito nos faz reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Não foi assim, meus irmãos, com os grandes homens de Deus? Não foi assim que os homens de Deus andaram, dessa forma? Olhamos para Pedro, sanguíneo, um homem com temperamento forte, mostrou-se agressivo várias vezes, dotado de uma grande confiança em si mesmo, no seu porte, no seu jeito de ser, confiança nos seus dotes, nos seus talentos. Mas quando ele esteve diante de Jesus Cristo, Lucas capítulo 5, verso 8, ele vira para Jesus Cristo e fala o seguinte: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele reconheceu quem ele era e quem Deus é. Não foi assim também com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo possuía tremendas potencialidades, e ele conhecia o seu potencial. Lá em Atos dos Apóstolos, ele falava que ele excedia aos demais fariseus. Ele era uma pessoa dedicada, uma pessoa com qualidade, uma pessoa com conhecimento, com potencial para grandes coisas. Mas quando ele escreve a sua carta em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2 e verso 3, ele vira para aquela igreja e fala o seguinte: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Ele não esteve diante de Corinto, da igreja de Coríntios, com o seu potencial, com a sua capacidade, mas ele esteve em fraqueza, em temor e grande tremor, porque ele sabia quem estava com ele. Ele sabia quem ele era e quem era Deus. Mas também nós podemos falar, e o que não dizer do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Sendo Ele todo-poderoso, não usurpou ser todo-poderoso, mas Ele se tornou homem. Em Romanos vai dizer que Ele tornou a semelhança de pecado. No capítulo 8 vai dizer isso. Ele veio obediente ao Deus Pai até a morte, e morte de cruz. E em João capítulo 8, verso 28, ele vai dizer o seguinte: nada faço de mim mesmo, nada faço de mim mesmo, tudo que ele fazia era pelo Pai e por Pai. Em João 14, verso 10, ele vai dizer para os discípulos o seguinte: as palavras que eu digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Reconhecer quem nós somos e quem Deus é. O Sermão do Monte, meus irmãos, nos convida a nos reconhecermos. E é isso que nós fazemos quando chegamos à mesa do Senhor, quando celebramos a Santa Ceia. Nós reconhecemos que nós éramos nada, pecadores, inimigos de Deus, afrontadores de Deus, mas pela sua misericórdia, Jesus Cristo nos resgatou do pecado. E concluindo a mensagem, o versículo diz: bem-aventurados os humildes de espírito. Meus irmãos, nesse versículo, Jesus nos ensina a ausência das nossas vidas de todo orgulho pessoal, de toda noção de capacidade que nós temos para fazer algumas coisas. Nós somos ensinados a tirar de nós a toda a nossa autodependência. Precisamos reconhecer em nós a nossa nulidade, a nossa pequenez, a nossa insignificância diante de Deus, diante da presença de Deus. O crente autêntico, meus irmãos, não é dependente dos dotes naturais que ele possui, mas sim um crente autêntico sabe quem é Deus,
e vive na dependência dEle. São essas pessoas que possuem o reino dos céus. Essas pessoas que possuem o reino dos céus. Ser humilde, meus irmãos, é saber que nada somos, que nada podemos, que não está em nosso alcance qualquer coisa que nós pretendemos fazer, que nada temos diante de Deus. Ser humilde de espírito é olhar para Deus com total submissão a Ele, dependendo inteiramente da sua graça e da sua misericórdia. Precisamos esvaziar de nós mesmos, precisamos a cada dia expurgar de nós tudo aquilo que nós consideramos como nossas qualidades próprias em nós. Precisamos, meus irmãos, a cada dia da nossa vida, vou repetir, precisamos a cada dia da nossa vida ter o mesmo sentimento de Isaías, lá em Isaías 6, verso 5, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esse é o sentimento que nós temos que ter dia após dia. Isso é ser humilde de espírito. Isso é ser bem-aventurados para o nosso Senhor Jesus Cristo no ensinamento dele. Que o Senhor possa ser o nosso respirar, meus irmãos, porque nada somos sem Jesus Cristo. Sem a presença do Senhor, nós estamos perdidos, nós estamos longe de toda a graça. Jesus é a fonte de água viva para o nosso ser. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós temos que ser humildes de espírito, e esse é o primeiro passo para sermos do reino dos céus. O texto vai dizer: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um grande convite do nosso Senhor Jesus Cristo, um convite para que nós possamos fazer parte do seu reino, do reino dos céus, mas é um reino que pertence apenas aos humildes de espírito. Louvado o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Deus Santo Espírito vive em mim. Tu és meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar,
teu Santo Espírito vive em mim. Jesus, tu és meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Vamos ficar de pé para orar, depois nós vamos para a ministração da Santa Ceia. Senhor Deus, a palavra do seu Filho Jesus Cristo diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor Deus, que esse texto possa a cada dia ser uma verdade em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor Deus, estar no estado de dependência de Ti. Que nós possamos, Senhor Deus, olhar para o Senhor e reconhecer quem Tu és em nossas vidas. Senhor Deus, que a Tua palavra possa refletir em nós e possamos ser um espelho para essa geração. Que esse versículo, Senhor Deus, não venha ser motivo para nos envergonhar, para nos acovardar, para nos calar, para nos colocar em segundo plano, Senhor Deus. Mas que seja, Pai amado, para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor através de nós, Senhor Deus. Pai amado, que o Senhor possa ser o nosso respirar, que a nossa vida, Senhor Deus, possa anelar por Ti, por ser transformado por Ti, por ser modificado por Ti, porque o Seu Filho Jesus Cristo é o nosso pão, o maná que desceu do céu, o pão da vida, que nos trouxe vida. E é por isso, Senhor Deus, que nós vamos celebrar nessa manhã, Senhor Deus, a nossa vitória, a nossa alegria. É por isso, Senhor Deus, que nessa manhã nos reunimos para trazer à memória o que nos traz esperança, porque um dia mortos pelo pecado, hoje vivo diante da Tua presença. Antes, Pai amado, como ovelhas desgarradas e sem pastor, hoje com aprisco e sabendo que Tu estás conosco, Senhor Deus. Pai amado, louvado o Teu nome, seja conosco, é o que eu Te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Podeis assentar, convidar os oficiais para compor a mesa. Enquanto os oficiais se aproximam, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 até o 26.
1 Coríntios, carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, a partir do verso 23 até o 26. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O texto vai dizer que esse cálice é a nova aliança. Jesus Cristo diz isso para os discípulos e Paulo reforça a igreja de Corinto. Nós estamos diante de uma nova aliança, diante de um novo testamento, diante de uma aliança de esperança, uma aliança de felicidade, de alegria, de perdão, de comunhão com Deus. Quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos trazendo à memória a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas nós temos a certeza também que a morte não teve competência para segurá-lo na tumba. A morte não teve poder para segurá-lo onde ele estava, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje nós temos a esperança de que um dia nós o veremos face a face. Essa é a alegria que nós temos diante de tantas incógnitas que nós temos a olhar para o futuro, dos homens poderosos que nos cercam, das autoridades que estão por aí. Nós temos a certeza de que Jesus virá, de que nós cearemos com Ele, nós estaremos com Ele, o livro da vida será aberto e nós veremos o nosso nome escrito nesse livro, e pela eternidade estaremos com Ele, no local aonde não haverá choro, no local aonde não haverá morte, no local aonde as antigas coisas se passaram e tudo se fez novo, um novo céu, uma nova terra. Nós proclamamos isso quando estamos ceando, a nossa liberdade. A liberdade não que o mundo oferece, mas a liberdade que foi conquistada na cruz do Calvário para as nossas vidas. Louvado o nome do Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E nós podemos dizer igual a Jó 19, 25, pois eu sei que o meu Redentor vive, Ele reina para todo sempre. Louvado o nome do Senhor. Presbítero Ailson, orando pelos elementos. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estar participando deste momento tão importante da nossa igreja, Senhor Deus, onde trazemos à memória, Senhor Deus, o sacrifício nosso Senhor Jesus Cristo, que fez ali por todos nós, Senhor Deus. Neste momento, Senhor Deus, momento da ceia, onde iremos comer o pão, Senhor Deus, onde representa o seu corpo, Senhor Deus, moído ali na cruz do Calvário, Senhor Deus, o perdão dos nossos pecados, Senhor Deus. Iremos tomar também o suco de uva, Senhor Deus, onde representa o seu sangue, Senhor Deus, derramado na cruz do Calvário, Senhor Deus, para nos lavar, nos limpar, Senhor Deus, de todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, Senhor Deus,
a tua igreja que irá participar deste momento, Senhor Deus. Abençoa cada um, Senhor Deus. É que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Enquanto os oficiais servem a igreja, nós vamos estar louvando ao Senhor. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso
ser amado. Alguém ficou sem receber os elementos? Quem? Tiago aqui em cima. Meus irmãos, eu quero trazer a lembrança de que a ceia do Senhor, ela não pertence aos congregacionais. Ela não é fechada àqueles que são membros da igreja congregacional, mas sim a Santa Ceia do Senhor. Ela faz parte, ela é uma herança do povo de Deus, daqueles que foram salvos e remidos, daqueles que confessaram com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que fizeram a sua confissão pública de fé diante da igreja, diante dos homens, diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, você que por acaso esteja aqui no nosso meio, ou de repente até se fazendo uma celebração depois, com o culto que vai estar online, eu te convido a participar conosco, a celebrar. E se por acaso você nessa manhã tem alguma coisa que te impede, alguma coisa que é um empecilho na sua vida para participar da ceia, alguma coisa no seu coração, alguma coisa das pessoas que estão à sua volta, eu convido a nessa manhã a entregar no altar, a procurar o outro. Se tiver que procurar o pastor, procure a mim, procure o pastor da sua igreja. E se você não é batizado, eu te convido a fazer parte desse momento, tendo a opção do batismo, e poder estar conosco celebrando esse momento que é o único da igreja. Como diz o apóstolo Paulo no texto que nós lemos, o que eu aprendi do Senhor também vos ensinei. Uma festa de libertação, de liberdade, que já está desde que Jesus Cristo foi assunto aos céus, inaugurada pelo nosso Salvador. E hoje aqui nós repetimos a mesma coisa que Jesus Cristo fez momentos antes de entregar a sua vida. Todos receberam? Receberam? Enquanto louvamos ainda, vou estar servindo aos oficiais. Vamos louvar o Senhor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar,
levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vamos ficar de pé. O verso 26, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. A igreja de Cristo, nessa manhã, está anunciando a morte do nosso Salvador Jesus Cristo. E até que Ele venha, até que o nosso Senhor venha, nós estamos aqui para celebrar esse momento, a nossa vitória. Participemos todos. Diácono Leonardo orando para encerrar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, por esse momento, Senhor, por essa celebração, Pai, da ceia. Te agradecemos, Senhor, pela salvação, Senhor. Te agradecemos por teu Filho amado, Cristo Jesus, ó Pai, que veio limpar os nossos pecados, Senhor. Permita, ó Pai, que nunca venhamos negar a fé, Senhor, e nunca venhamos nos afastar de Ti, Senhor. Isso que eu te peço, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, não só hoje, mas eternamente. Amém. Deus abençoe. Tia Eliana, vai direto? Vamos direto para lá para baixo. Continuamos.